está aqui a Luciane Farina Fochesato, psicóloga, já esteve, e nós trouxemos ela de volta porque o tema de hoje também é muito interessante. Bem-vinda, Luciane. Nós vamos falar de fobia ao não móvel. O que é fobia ao não móvel? Veja aqui, ó, diz respeito a celulares, a crianças, a tempo de internet, a ausência de internet e assim por diante, já para vocês perceberem que o assunto diz respeito aos netos, aos filhos, a você mesmo. Então, todas as gerações. Todas as gerações. Todas as gerações. Não é só as crianças mais hoje, não, né? Não. Todo mundo hoje, de bebês até idosos, todos estamos nesse risco de criarmos um vício ao eletrônico. Existe, então, cientificamente, o nome nomofobia. No mobile fobia, quer dizer, fobia do não móvel, fobia de ficar sem o eletrônico, sem o celular, e não é só o celular, é celular, computador, televisão, é qualquer tecnologia. E essa nomofobia é, na verdade, também um medo de ficar só? Analisando assim psicologicamente, mesmo dentro da compreensão humana? Existem vários fatores, né? A tecnologia, ela veio para nos auxiliar a termos mais tempo uns com os outros. O objetivo inicial, lá atrás, era que as pessoas, podendo fazer uso da tecnologia, isso sobraria mais tempo para a convivência. Só que foi um tiro no pé. Isso fez com que a gente usasse mais a tecnologia para proporcionar essa convivência. E o que está acontecendo é essa troca. Quando as pessoas deixam de fazer a convivência física para ter a convivência virtual. Não adianta tu ter centenas ou milhares de seguidores e amigos virtuais se tu não tiver, no mínimo, algumas relações, laços afetivos, seja com família, com amigo, com vizinho ou com alguém. Então, muitas pessoas se isolam. E sim, as redes sociais, elas fizeram com que as pessoas buscassem essa aprovação. Então, existem vários fatores que fazem a pessoa buscar aprovação. Aprovação, o que é? Na verdade, a pessoa quer ser percebida. Ser percebida, né? Ela quer ser curtida. Isso. Os jovens, hoje, quando eles postam uma foto, imediatamente aquilo libera uma adrenalina e ele fica esperando quantas curtidas, quantos likes, quantos comentários, como se aquilo fosse medir a autoestima da pessoa. Só que a autoestima ela não pode ser medida por fora, porque se eu recebo as curtidas, ótimo, eu fico bem, mas se eu não recebo, eu vou ficar frustrado. A autoestima ela precisa vir de dentro para fora, e não de fora para dentro. Mas existe um componente químico nesse vício, nessa dependência tecnológica. Existem alguns neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, pelo prazer, como a dopamina. O uso do celular constantemente ele provoca reações químicas em algumas estruturas cerebrais, liberando esta dopamina, liberando esse neurotransmissor responsável pelo prazer. Isso faz com que eu queira buscar o prazer constantemente neste eletrônico. É igual a uma droga. É o mesmo funcionamento da droga. Quimicamente, neurologicamente, o teu cérebro passa pelo processo idêntico ao da dependência química. Tá, e essa questão da dependência, então, porque dopamina é uma coisa boa. Sim, a dopamina é uma coisa boa. Ela dá prazer, só que depois essa dependência ela produz também ansiedade, com certeza, porque essa busca de aprovação faz com que a pessoa crie uma ansiedade. Como é que vamos fazer para dizer para quem está em casa que sofre dessa ansiedade, aproveitar tudo isso, mas
fazer a gestão das emoções. Com limite. Pera, com limite, mas a pergunta é nesse sentido. A pessoa vai postar, ponto. E ela pode postar todo dia, quantas vezes quiser. Mas o que fazer para que ela não fique fixada no resultado e sim dizer, olha, eu estou fazendo o meu trabalho. Como é que é? A pessoa não pode ficar refém daquilo, né? Porque a pessoa começa a gerar uma dependência daquilo. Então, assim, eu posso postar eventos, postar qualquer coisa a meu respeito, né? Trabalho, lazer, mas eu não posso ficar nessa dependência do retorno. Eu postar algo porque me dá prazer, eu acho interessante mostrar aquilo que eu estou fazendo, ok, mas eu ficar naquela expectativa do retorno que aquilo vai me dar, isso é uma armadilha. Eu ficar esperando, ou eu vou medir a minha autoestima, eu vou medir o meu estado interno por aquilo que vai vir, isso é uma armadilha. Só que, o que acontece? Como tu disseste que a dopamina é uma coisa boa, sim, ela é algo importante, é prazeroso, mas nós não podemos ficar refém da dopamina. Por quê? Porque a dopamina, ela existe sempre que eu tiver um momento de prazer, uma situação prazerosa, ela vai ser produzida. Ótimo, mas eu não posso passar 24 horas por dia produzindo dopamina. Essa é a questão. A pessoa acaba criando um vício tal que quando ela começa a viver momentos de desprazer, ela vai lá e busca aquela droga. É igual a uma droga química. Sim, então, na verdade, a pessoa quer sempre mais. Como ela tem o prazer, ela tem aquela satisfação. Na verdade, que mais do que prazer, tudo isso gera uma emoção. A expectativa, a aprovação, aquilo que a pessoa posta e quer ver como resultado, gera uma emoção. É uma emoção. Uma emoção. Que pode ser positiva no primeiro momento, depois logo cair para negativa, porque não teve aquilo que ela esperava. Por isso, a emoção ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Mas veja aqui, ó. Então, a pessoa, na verdade, na medida que entra nesse mundo, ela cria uma necessidade sempre maior. É isso? Isso. É tu não conseguir ficar sem. É a ausência, né? Então, como tu disseste, todos nós temos emoções boas e ruins. O que a gente não pode é ficar dependente ou querer só as emoções boas, por exemplo. Tudo na vida, existe uma regra básica dentro da psicologia, dentro das psicopatologias. Tudo precisa do equilíbrio. Tanto as emoções boas quanto as ruins, eu não posso nem ter de mais e nem ter de menos. Então, tudo que extrapola esse limite do controle, é controle a palavra. Ela pode virar dependência. Virando dependência, ela vira vício. E aí existem alguns sinais que a gente pode... Por exemplo, 93% hoje dos jovens fazem uso das redes sociais. Ponto. Destes 93%, se acredita que 90% deles tenham a nomofobia ou a dependência para buscar uma aprovação ou pelo medo de ficar fora. Isso também é muito comum nas pessoas, né? Tô por fora. As pessoas dizem, tu não sabia? Não, eu não sabia, eu tô por fora. Então, as pessoas têm uma necessidade da inclusão. Isso também é um fator que pode fazer buscar. Mas os sintomas que principalmente as crianças e os jovens têm é irritabilidade. A irritabilidade é isso. Quando eles soltam o celular, eles começam a dar chute. Isso, eles ficam brabos. Aqui tem uma tela que vocês podem mostrar, que é de 0 até 2 anos, quanto tempo? As medidas de tempo de tela. Isso. A partir da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu acho que nessa tela aí tem coisas que as crianças não vão ficar contentes, os adultos não vão querer olhar. Crianças de 0 a 2 anos, 0 horas. Zero uso. Claro. Zero. Deveria, mas as crianças usam. Já 2 anos? Sim. As crianças com 1 ano, elas já dominam. De 2 até 5 anos, 1 hora só por dia.
De 6 a 10 anos, 2 horas por dia. Acima de 10 anos, 3 horas por dia. Inclusive nós adultos. Inclusive nós. O que dizer, o que fazer com os pais, especialmente como a criança, os estudos estão mostrando o quê? Qual é a possibilidade de prejuízo para a vida, para a criatividade, para o conhecimento da criança, essa permanência muito exagerada nas Uso redes? excessivo. A questão não é o uso excessivo. Certo. Né? Então, tem algumas coisas que realmente a tecnologia não substitui, como as relações, a comunicação, o diálogo. Então, quanto mais jovem, né, quanto mais cedo a pessoa iniciar o contato com a tecnologia, maior o risco da dependência. Certo. Por isso que a sociedade brasileira pede para que se evite o contato da criança até os 2 anos. Que se faça apenas o uso recreativo, como nós falamos, né? Um momento que está todo mundo junto, a família junto, para integrar. Então, quanto mais cedo, e é o que se vê hoje, as pesquisas mostram que as crianças cada vez mais cedo dominam a tecnologia. Sim. Se tu der uma revista física para uma criança de 2, 3 anos, ela vai pegar a revista e provavelmente ela vai usar a revista como uma tela de tablet, né, de computador. Então, é o excesso, é o equilíbrio. Tudo é o equilíbrio. Sim. Quanto mais tempo a pessoa usa, mais vontade ela tem de usar. Essa regra é básica para o uso da tecnologia. Então, as pessoas me dizem assim, mas eu preciso usar. Ok, tu faz o teu uso de lazer, o teu uso profissional, mas tu precisa colocar outras atividades. Por exemplo, esporte. As crianças hoje têm um sedentarismo, nós temos um sedentarismo muito maior. Não só as crianças, os jovens, os adultos também. Somos mais sedentários. As pesquisas mostram um aumento significativo no uso dos óculos, né? Os problemas de visão em crianças já, em função do uso da tela. Sim. Tanto que a própria Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda não ter computador ou televisão no quarto de dormir. Certo. Tanto crianças que já quanto seria adultos. uma coisa, né? Então, nós temos a obesidade, os problemas de visão. Já existe, as pesquisas também mostram um aumento no número de lesões no dedo polegar, né? Porque é o mais utilizado. Já existe, isso é pesquisa. Então, os danos fisiológicos já são comprovados. Os danos emocionais nem se fala. Porque nós temos pessoas hoje que, as pessoas tímidas, têm uma tendência a ficarem mais reclusas, né? Dificuldade de comunicação. Então, nós não estamos aqui dizendo que não pode usar. Sim, porque... Mas é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. E aí tem alguns sintomas que a gente pode se dar conta, se eu, no caso, estou me passando, e quando tem as pessoas ao meu redor. Então, a irritabilidade, o número de crianças, da irritabilidade nas crianças tem também aumentado muito. O número de ansiedade, as pesquisas revelam um dos fatores que aumentou significativamente a ansiedade no mundo atual, que a ansiedade junto com a depressão são as doenças do século XXI. Um dos fatores é a tecnologia, né, o uso excessivo. Então, uma dica, faça um teste. Quando alguém está usando o celular e tu pede para ele desligar, se a pessoa está irritada, ai, para, não estou usando, não, espera. Pode, isso já é um sintoma do vício, Sim. É a abstinência. É como tu tirar a droga de um dependente, do viciado. Vai ficar irritado. Ele vai ficar irritado. A irritabilidade é um dos primeiros sintomas. Tá, e para os adultos também, na verdade, os adultos também podem perceber que a ansiedade muitas vezes é aumentada por isso. Então, aqui a questão é práticas para quem já faz o diagnóstico em si mesmo, percebe que já vai ficando mais ansioso, que consiga ter
uma gestão disso, né? Isto, perfeita palavra, é gestão do teu tempo. Então, o desuso gradativo, né? Tu fazer um detox, tu tem alguns momentos do dia sem celular. Deixa ele no lugar, se tu tá no quarto, deixa na cozinha, se tu tá na cozinha, deixa ele na sala. Fazer esse detox, ficar sem. Isso também é um sinal de dependência, quando a pessoa não consegue ficar longe. Eu faço sempre um teste, né, com os meus pacientes. Eu digo, muito bem, tu vai precisar arrumar o teu celular e tu vai ficar 24 horas sem ele. Algumas pessoas têm uma sensação parecida com pânico. Uhum. Ai, não vou conseguir ficar sem. Tu consegue? E depois tu vê que tu consegue. E tem muitos casos que vem, que você constata isso no teu atendimento? É muito difícil a própria pessoa dar-se conta de que ela está dependente. Normalmente, quem dá conta, quem percebe, é quem convive. Mas é muito comum os pais pedirem ajuda, né? Alguns pais dizem, mas o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou tirar? Tirando, determina um horário. E nós, adultos, também. A gente precisa ter autopoliciamento. Existe uma regra de ouro. 30 minutos antes de dormir, larga o celular. 30 minutos depois que tu acordou, só depois de 30 minutos, tu pega o celular. Se tu não consegue ficar 30 minutos antes e 30 minutos esperando para pegar o celular, provavelmente tu já está desenvolvendo uma dependência. Uhum. Então, isso são fatores de risco. Como melhorar isso? Com autocontrole. Uhum. Bom, Luciano, a gente agradece a tua disponibilidade de vir aqui conosco. Obrigada. Eu acho que isso ajuda também, esses temas ajudam as pessoas que estão em casa. Muito embora também eu sei que muitos pais nem têm aonde colocar as crianças, então muitas vezes dão o celular porque estão nos apartamentos, estão nas grandes cidades, então com o risco. A babá eletrônica. Tem que encontrar, eles encontram muitas vezes uma fuga até no celular, deixa ele ali que é melhor do que ele vá na rua, que ele faça isso, que faça aquilo, né? Mas isso é um engano, tá? Por quê? Tu ter medo que o teu filho vá para a rua e tu dá um celular para ele com acesso à rede social, isso é um risco muito maior, porque aquilo que entra na tua casa, muitas vezes tu não tem controle. Uhum. Então, isso é um perigo. Por isso que a gente pede que os pais monitorem de alguma forma o que a criança está tendo acesso. Porque o mundo entra na tua casa. Ótimo. Obrigado. E eu que agradeço. continue ajudando pessoas também naquilo que elas precisam. Muito obrigada.